Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e continuando aí a nossa série do sobrado completo, acredito que essa seja a aula de número 10, onde nós vamos tratar de um assunto que é o assunto de pórticos, né? Nós fizemos na última aula o diagrama das vigas, porém há um detalhe aí que muitas vezes a gente acaba desconsiderando, mas eu vou mostrar para vocês uma maneira fácil de se fazer isso, que fica totalmente dentro da norma, que é a consideração dos momentos negativos nos pilares, certo? Quando a gente está dimensionando uma estrutura de forma manual, nós consideramos as nossas vigas dessa forma aqui, né? Biapoiada, e elas não geram momentos negativos. Pode ver que nenhuma viga aqui nos extremos tem momento negativo, a não ser nos pilares intermediários, né, ele gera um pico de momento negativo. Mas nos pilares de borda, ele não vai gerar momento negativo porque não tem continuidade, né? É um apoio fixo que não tem continuidade, portanto não gera momento negativo. Porém, a gente sabe que isso não é total verdade. Apesar do pilar ele realmente não conseguia absorver uma tensão muito grande, né, por conta da sua inércia, ele não vai puxar uma carga tão grande para ele, a não ser a carga pontual. Ele não vai puxar um momento para ele porque ele não tem inércia. Que é aquela historinha. Quanto mais inércia um elemento tem, mais carga ele vai puxar, certo? Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes aí em lives, em vídeos, mas explicando novamente. A carga ela sempre vai procurar, né, a carga, a tensão, ela sempre vai procurar um elemento com mais inércia, né, com mais robustez. Aquele elemento que vai conseguir absorver aquelas tensões, né, que vai conseguir absorver os desaforos da estrutura. Então ele vai seguir esse caminho, que é o caminho mais lógico a se fazer. Por quê? Se eu tenho uma viga, essa viga ela tem uma certa inércia, e aí ela está ligada a um pilar parede, por exemplo, que tem uma inércia muito maior, a tensão ela vai buscar esse pilar com uma inércia maior. No nosso caso aqui, os nossos pilares têm uma seção relativamente pequena, né, de 15 por 30, nesse caso aqui, e ainda por cima, em algumas vigas, como no caso da viga 101 aqui, ele está no sentido de menor inércia. Para quem não conseguiu entender ainda o que é o sentido de menor inércia, sentido de maior inércia, é o seguinte. No caso dessa viga aqui, por exemplo, vejam só, o pilar ele está perpendicular ao sentido da viga. Ou seja, ele está aqui no sentido de menor inércia, certo? Por quê? Ele está no sentido mais com a largura, a menor largura, a menor dimensão desse pilar ligado à viga. Portanto, ele vai conseguir ter uma tensão absorvida menor. Se esse pilar estivesse assim, por exemplo, né, se eu vier aqui e der um rotate nele, vejam só, se ele estivesse assim, agora ele está no sentido de maior inércia, certo? Então, sempre quando eu estiver observando uma estrutura, eu tenho que olhar isso, né? Ele está no sentido de menor ou de maior inércia, para que eu possa calcular qual é a capacidade desse pilar em absorver essas tensões. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar novamente o F2 para fazer isso, né? O F2 ele consegue calcular essa questão aí das inércias, mas eu também vou deixar para vocês aí um vídeo, né, na descrição, que é uma live que eu fiz para o curso do edifício completo, né, para os nossos alunos do edifício completo. Era uma live fechada, só que agora eu estou tornando ela pública para que vocês possam entender como que faz isso manualmente. Eu quero aprender a calcular qual é a capacidade de resistência de um pilar, né, baseado ali na sua seção, para eu conseguir descobrir qual é o momento que ele consegue absorver. Então vai estar aí na descrição esse vídeo para vocês assistirem. Certo?
Como que a gente vai fazer isso no F2? Muito simples. Nós vamos simular esses pilares lá no F2, certo? Com as suas dimensões, com o seu material, assim como a gente fez com a viga. E aí a gente vai conseguir ter uma noção de quanto esse pilar, baseado na sua inércia, né, no momento de inércia desse pilar, quanto ele vai conseguir absorver de momento. Tá? Então nós vamos fazer para a viga 101, para a viga 102, para a viga 103 e para a viga 110, assim como nós já fizemos na última aula, né, o diagrama dessas vigas aí, certo? Antes eu quero ensinar para vocês a como fazer isso daqui, ó, exportar para o AutoCAD essas vigas. Né? Eu não ensinei na última aula, falei que ia ensinar nessa aula, então eu vou ensinar para vocês como é que faz isso. Eu estou aqui com a viga 101, né? Aqui em cima dá para ver que é a viga 101, e eu quero exportar essa viga para o AutoCAD, por exemplo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em File e vou exportar tela. Exportar tela tem vários tipos de arquivos aqui que você pode escolher. Né? Eu vou escolher o DXF. Na hora de você salvar em DXF, você vai salvar com o nome e você tem que colocar o DXF no final, certo? Senão ele não vai salvar direto em DXF, ele vai salvar um arquivo desconhecido. E aí você tem que colocar o DXF para ele reconhecer. Se você já colocar aqui o DXF na hora de nomear, já vai salvar direto. Você vem aqui e aperta salvar. Lá no AutoCAD você vai em abrir e vai escolher o arquivo DXF que você salvou aqui, ó. Ele está aqui, ó, viga 101. Vou abrir a viga 101, tiro o zoom um pouco para você conseguir enxergar. E aí eu tenho a viga exatamente do jeito que apresenta aqui na tela. Se você quisesse exportar o momento, mesmo processo. Vai lá, exporta. Quer exportar a cortante? Mesmo processo. Tá? Vamos fazer isso só para essa tela do carregamento. E ele vem assim no AutoCAD. Mas se vocês repararem, ele vai vir totalmente fora de escala. Aqui ele está numa escala bem maior. Está marcando 193,81. E ele não vem escalonado, ele vem totalmente fora de escala. Escalonado é quando ele está com uma proporção, quer dizer, aqui ele está numa proporção, mas ele está totalmente fora, né, de uma medida que seria uma medida escalonada. Então o que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar a medida real aqui dessa viga, venho aqui e pego essa medida real. Quer ver? Venho aqui na cota e vou pegar a medida real, que é 3,15. E vou escalonar com 3,15 essa linha aqui. Como é que eu faço isso? Eu seleciono todo o elemento e venho em Scale, SC no teclado, e vou clicar aqui no primeiro ponto. Cliquei no primeiro ponto, aqui embaixo aparece escalonar com cópia ou referência. Eu quero escalonar com referência. Eu aperto a tecla R, Enter. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar desse ponto até esse ponto e colocar a medida que eu quero que essa linha tenha, 3,15. E aí esse elemento vai estar com exatamente 3,15. Se você pegar uma cota aqui, opa, daqui até aqui, ele está com 3,15, escalonado, certo? Aí você pode mandar lá para o seu projeto, isso daqui, salva aqui no projeto, juntamente com a cortante e o momento, para que na hora de você fazer o detalhamento dessa armadura, você pode usar esses diagramas como referência, porque eles vão estar em escala. Por exemplo, aqui essa cortante aqui, ó. Se eu quiser dimensionar um estribo para esse primeiro trecho de cortante, eu vou pegar essa distância aqui, ó. Eu sei que eu vou ter que, para esse primeiro trecho de cortante, 1,06 m, né? Um estribo tal. Né? Mesma coisa que para os momentos. Ó. Se eu tenho uma armadura negativa aqui, ó, eu consigo usar esse ponto de momento aqui para cobrir o diagrama com a minha armadura negativa. Aí eu faço os arranques aqui
vai depender da bitola, né? Faço os arranques para cá. E aí eu cubro o diagrama com as minhas armaduras, sem necessariamente ter que fazer uma conta, né? Por exemplo, tem que ter uma barra aqui de 2,30 m, exemplo. Só seguindo graficamente. Quando eu faço à mão, é lógico, é raro a gente fazer um projeto inteiro à mão. Mas quando a gente faz à mão, é a melhor forma de fazer, né? Seguindo os diagramas aqui, porque esses diagramas já vão estar totalmente na escala, bonitinho. Certo? Então, beleza. Já ensinei a como fazer essa exportação. Então, vamos lá para o foco da aula em si, que é encontrar qual é a capacidade de absorção desse pilar aí. Vamos entender aí como é que faz isso. Eu tenho uma viga aqui biapoiada, certo? Biapoiada. E lá no meu projeto, eu tenho uma viga biapoiada com pilares no sentido de menor inércia. Ou seja, eu tenho que, na hora de colocar lá as dimensões do pilar, posicionar esse pilar exatamente como ele está aqui, no sentido de menor inércia. Como é que eu faço isso? Uma dica que eu vou dar para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar esses apoios aqui. Ó. Seleciono os 2 pontos de apoio, eu venho aqui em condições de apoio e vou deixar tudo em free aqui, né? Para livre rotação, e vou tirar. Então, ele vai tirar os apoios aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Y, no eixo Y, e vou colocar qual é o pé direito desse pilar, né? Qual é a dimensão vertical desse pilar. No nosso caso, a dimensão vertical é 2,80. Tá? 2,80 é um pouquinho menor, na verdade, mas eu vou travar em 2,80 como padrão. E aí eu vou fazer uma linha nesse primeiro ponto, travo o snap aqui, nesse primeiro ponto até 2,80. Fiz uma linha, na outra extremidade eu também vou fazer. Então agora, passou de uma viga biapoiada para uma viga que tem uma viga biapoiada sem pilares, no caso, para uma viga que tem 2 pilares aqui, onde eu também vou simular as condições de apoio desse pilar. Né? Então, eu venho agora, vou selecionar os pontos aqui de apoio desse pilar e vou colocar 2 apoios fixos também. Não vou colocar engaste, vou colocar apoio fixo, para ele não gerar momento aqui também. Tá? Eu quero saber o momento apenas na viga e não na base do pilar. Aí eu vou aplicar o material, que é o concreto, para todos. E agora a parte mais importante, que é a seção. Certo? Como que funciona essa seção? Quando eu quero saber, quando eu tenho um pilar com o sentido de menor inércia, eu vou sempre começar com a menor dimensão. Quando eu quero um pilar com sentido de maior inércia, eu vou começar com a maior dimensão. Como é que isso funciona? Eu vou criar aqui um pilar, uma seção, que vai ser uma seção retangular. Nesse caso, é um pilar no sentido de menor inércia, então o que eu vou colocar? É um pilar de 15 por 30, que é a dimensão do nosso pilar. 15 por 30. Por enquanto, estou colocando apenas o nome desse pilar. Aqui não é a dimensão ainda, só para mim conseguir identificar esse pilar mais para frente. Vou dar um finalizar aqui. E agora, aqui nós vamos preencher os dados desse pilar. Como é um pilar que eu quero o sentido de menor inércia, que ele está no sentido de menor inércia, eu vou colocar a primeira informação aqui, que é esse D, como a dimensão da menor inércia, ou seja, 150 milímetros. E o B como 300 milímetros. Tá? E aí eu vou selecionar os 2 pilares estão no sentido de menor inércia, e vou aplicar. Tá? Fazendo isso, se eu mandar rodar os momentos aqui, ele vai apresentar um momento negativo aqui em cima. É um momento negativo minúsculo, nem vai fazer diferença, né? A gente vai conseguir absorver isso aqui com a armadura porte-estribo tranquilamente, né? Então, é um momento muito pequenininho. Então, não vai fazer diferença.
Mas e se, por exemplo, eu tivesse com o pilar no sentido de maior inércia? Vamos só para vocês verem a diferença. Eu vou mudar aqui, vou colocar 300 por 150. E vejam só o que vai acontecer. O momento aumentou. Ele passou de 1.1 para 3.1. Ele consegue absorver uma tensão maior, porque ele está no sentido de maior inércia. Certo? Deu para entender isso? Por favor, galera, se vocês não entenderam isso, tem aí vídeos no canal que eu falo mais sobre isso daí. Mas você pode deixar sua pergunta aí nos comentários, que eu vou tentar responder para vocês. Mas é um conceito bem simples. A gente aprende isso daqui em teoria das estruturas, né? Em estruturas hiperestáticas. Isso aqui é uma estrutura hiperestática, porque eu tenho dois cantos aqui, né? Que vai ter 3 incógnitas, e eu tenho 2 pontos de apoio, certo? Então, se eu tiver aqui, lógico, eu tenho como calcular isso aqui, não é tão difícil calcular assim, mas pelo F2 acaba facilitando muito a nossa vida, certo? Então, galera, é mais ou menos isso. Vamos fazer para outra viga para vocês entenderem melhor como é que funciona esse conceito. Vou mudar isso aqui, então. Vou deixar como estava, 150 e 300. Só para a gente ter essa informação aqui. Aí você pode salvar esse arquivo aqui, como eu vou salvar. Vem aqui em salvar como. E vou colocar viga 101 negativo. Por quê? Porque é o negativo dos pilares extremos. Eu vou fazer isso para todos os pilares? Não, eu vou fazer isso só para os pilares de extremidade. Esse pilar é um pilar de extremidade, esse pilar é um pilar de extremidade, né? Por exemplo, esse pilar aqui da viga 103 não é um pilar de extremidade, ele é um pilar de centro. Ou seja, ele não vai gerar momento aqui. Se gerar, vai gerar um momento tipo 0, alguma coisa, que é um momento muito pequeno, que pode ser desconsiderado. Mas ele não vai gerar um momento significativo. Vamos fazer essa viga 103 para vocês entenderem? A viga 102 é basicamente a mesma coisa, né? A mesma coisa da viga 101. A única diferença é que eu não tenho pilar aqui. Então, eu vou deixar o apoio aqui e vou colocar um pilar na direita. Então, eu nem vou fazer essa viga aqui, porque eu acho que não vale a pena. A viga 103 e a viga 110 é a mais interessante da gente aprender. Vou fazer a viga 103, então, para vocês verem. A viga 103, eu tenho um pilar aqui à esquerda no sentido de menor inércia e um pilar à direita no sentido de maior inércia. E eu tenho um pilar no meio também, que eu vou mostrar para vocês qual é o comportamento se eu colocar um pilar ali, simular um pilar. Vai dar basicamente como se eu tivesse um apoio normal, porque ele está totalmente equilibrado ali no caso. Então vamos lá, vamos abrir aqui a viga 103. Aqui está a viga 103, os momentos, tudo igual a gente fez na última aula. E agora eu vou simular os pilares. Nesse pilar aqui da esquerda, eu tenho um pilar no sentido de menor inércia e no pilar da direita no sentido de maior inércia. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, vou tirar esses apoios aqui e vou colocar os pilares. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no grid e vou colocar, primeiramente, essa distância aqui, ó, 6,85 para mim traçar esse pilar aqui, depois essa distância aqui para mim traçar esse pilar. Então, eu venho, vou clicar aqui, vou ligar o snap a 2,80, fiz o pilar, e aqui a mesma coisa, fiz o outro pilar. E aí, eu tenho os dois pilares com 2,80 de dimensão vertical. Vou aplicar o material para tudo novamente, e a seção, mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou fazer um pilar de 15 por 30, que será o pilar de menor inércia. Vai ser um pilar retangular. Então, vai ser 150 milímetros por 300 milímetros. E vou aplicar para este pilar aqui, ó. Apliquei para aquele pilar. Mesmo eu vou fazer para este pilar aqui, só que eu vou criar uma outra seção que será de 30 por 15. Vai ser uma seção retangular,
onde eu tenho 300 por 150 e aplico para aquele pilar da direita. Está com dúvida se aplicou o material certo? Clica com o botão direito e vê aqui, ó, 150 por 300. O outro aqui, 300 por 150. Certo? Agora eu vou colocar as condições de apoio para esses dois pilares, que é um apoio fixo para ambos. E aí eu tenho já a simulação da minha estrutura. Posso mandar rodar, clicando aqui, ó. E aí ele vai rodar. Veja só, aqui um pilar de 15 por 30, ele vai absorver um momento de 4,3. E aqui vai absorver um momento de 0,6. Vejam só como o posicionamento do pilar interfere bastante, né? Ele vai ditar quanto de tensão ele é capaz de absorver. Lógico que fazendo essa simulação vai gerar um esforço horizontal aqui de 1,3 kN, que é muito pouco também, né? De 130 kg para uma viga de 15 por 40 não é nada. Então vai conseguir absorver lateralmente tranquilo isso daí. O pilar também vai conseguir absorver com certa folga. Mas esses momentinhos negativos aqui são pequenos também, muito provavelmente a grande maioria a gente vai conseguir absorver com as armaduras de porta-estribo, principalmente nós vamos utilizar a armadura de porta-estribo de 8 mm, né, que é o que eu costumo usar para deixar a armadura mais fácil na hora da montagem. Se eu usar uma armadura, por exemplo, de 6 mm ou até 5 mm, a armadura fica muito molenga na hora da montagem. Depois de concretada vai virar a mesma coisa. Mas na hora da montagem é fácil dela entortar na forma, né? Então é mais difícil de trabalhar. Então utilizar uma armadura de 8 mm acaba facilitando. Se eu colocar um pilar aqui no meio, será que ele vai absorver algum momento? Será que vai ser um momento significativo? Que vai absorver um momento? Vai, porque esses vãos aqui eles não são idênticos. Se eles fossem idênticos, ele estaria totalmente equilibrado. Mas eles não são idênticos, então vai gerar um momentinho, mas é um momento muito pequeno. Quer ver? Vamos fazer essa simulação para vocês entenderem. Vou tirar esse apoio aqui e vou fazer um pilarzinho aqui. Vou pegar só essa medida aqui para mim colocar aqui no Snap, no grid, né? 3,15, e vou fazer esse pilar aqui. Vou colocar, sei lá, vou colocar o pilar de maior inércia, só para desencargo de consciência. Eu vou colocar uma condição de apoio de fixo e vamos mandar rodar. Opa, eu não coloquei o material para todos. Vejam só, aqui gerou um momentinho de 2,3. Né? 2,3 é um momento até maior do que esse da extremidade aqui, por conta do pilar de maior inércia. Então, aquela força horizontal que estava aqui, de 2,3, está sendo absorvido pelo pilar. Né? Então, se eu colocar, por exemplo, um pilar de menor inércia, vamos ver o que vai acontecer. Vou selecionar esse aqui e vou colocar esse outro aqui. Ó. Ele vai absorver uma tensão um pouco menor, né, do que se eu tivesse nenhum pilar. Se eu tirar o pilar totalmente, só para a gente voltar naquela condição anterior, vocês vão reparar que eu tenho um esforço horizontal aqui de 2 e alguma coisa. De 1,3, na verdade. 1,3. Então, aquele momento que eu tinha aqui de 2 e alguma coisa, né, então nós temos aí um momento gerado por esse esforço horizontal. Certo? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Eu não vou colocar esse pilar aqui no meio, vou deixar apenas um ponto de apoio simples aqui mesmo, sem simular o pilar, porque eu quero saber apenas os momentos negativos das extremidades, porque aqui no meio eu já vou ter uma armadura negativa que vai, querendo ou não, equilibrar esse pico de momento negativo aqui e o momento no pilar também, certo? Então a gente não vai precisar fazer isso.
que me interessa é apenas as extremidades. Beleza? Então vamos fazer a última viguinha aqui, que é a viga 110. Deixa eu abrir aqui a viga 110. E a viga 110 é uma viga bem interessante de fazer, porque ela tem dois pilares, sendo esses dois pilares aqui no sentido de maior inércia. Então aqui ele tem um ponto de apoio simples, que eu não vou simular um pilar, e eu tenho um pilar lá no último tramo, que vai ser o pilar no sentido de maior inércia, porque ele está no mesmo sentido da viga aqui, ó. Então, venho aqui, eu vou tirar esse último ponto de apoio, vou transformar em um pilar. Aqui eu vou deixar apoio mesmo, porque é um pilar central. Vou colocar um apoio fixo aqui na ponta desse pilar. Vou aplicar o material concreto para todos. E a seção, vou criar aqui uma seção genérica retangular de 30 por 15, porque é um pilar no sentido de maior inércia. Então é 30, no caso 300 por 150. E vou aplicar para este pilar aqui. E aí vou mandar rodar. E neste caso aqui eu tenho um momento um pouquinho maior, porque o carregamento dessa viga também era um pouco maior. Então eu tenho um momento de 8,2 kN/cm neste pilar aqui, certo? Então não é um momento tão grande assim também, mas que pode ser que a gente precise de uma armadura complementar. Eu acredito que não vamos precisar, mas a gente vai analisar isso daí, talvez precise, certo? Então esses momentos negativos aqui, a gente vai considerar eles apenas no cálculo dessa armadura complementar para os pilares de bordo. Para os momentos positivos, se a gente for observar aqui, né, essa aqui é a viga 110, veja só, eu tenho um momento positivo aqui de 20,5. Se eu não tivesse esse momento negativo, que puxou um pouco desse momento positivo aqui, diminuindo esse momento positivo, eu teria aqui um momento positivo maior, que seria, deixa eu abrir aqui, viga 110, essa viga aqui. Ó, seria 24,6. Viga 110 é a mesma viga que está lá. Deu um momento positivo, desconsiderando aqui um momento negativo de 24,6. Certo? Ou seja, eu vou calcular a armadura do momento positivo com esse 24,6, que é o momento positivo máximo que a gente tem aí, e vou considerar aqui um momentinho negativo de 8,2. Então, eu estou considerando o pior dos casos. O momento positivo máximo, considerando aqui um apoio fixo, né, que não geraria um momento negativo, mas também estou considerando um momento negativo relativo à seção desse pilar de 8,2. Porque se eu, por exemplo, né, colocasse aqui um engaste perfeito, só para vocês verem a diferença gritante que tem entre o engaste perfeito e um pilar. Né? O engaste perfeito ele vai puxar o máximo de tensão para ele. Então, vem aqui, por exemplo, eu vou colocar fixo em tudo. Vou dar um rotacionar aqui. Ó, agora eu tenho um engaste aqui, certo? E vou mandar rodar. Olha só como é que fica aqui, ó. 27,5. Ele absorveu praticamente todo o momento positivo aqui para si. Mas isso não acontece. Para vocês terem uma noção, eu teria que ter um pilar com uma seção, sei lá, de 15 por 10 metros para conseguir absorver isso daí. Quer ver como é fato isso que eu estou falando para vocês? Eu vou, em vez de colocar um engaste aqui, eu vou colocar um pilar e vou aumentando a inércia desse pilar para vocês verem como vai mudando esse valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, e eu vou colocar o material, colocar a seção aqui, e o material para esse pilar, e vou colocar uma condição de apoio fixo e fixo. Se eu mandar rodar o momento aqui, ele vai aparecer um momento de 8,2. Mas se eu for aumentando, por exemplo, a seção desse pilar, vou colocar aqui uma seção de 1 metro, 1000 milímetros. Ele vai aumentando, ó,
25,5. Então, um pilar de 1 metro. Vou colocar um pilar de 2 metros. Deu 27. Vou colocar um pilar de 2,5 metros. 27,1. Então, eu teria que ter um pilar de 2,5 metros para chegar próximo daquele valor do engaste perfeito. 3 metros. 27,2. Se eu colocar aqui 5 metros. 27,3. 10 metros. 27,3 ainda. Em 5 metros a gente alcança o engaste perfeito. 5 metros aqui o engaste perfeito, que volta naquela condição lá, que deu 27,3, né? Eu acho que deu. Vamos fazer aqui o engaste perfeito. 27,5. Nem com 10 metros eu conseguiria alcançar o engaste perfeito, que é de 27,5. Vamos tentar chegar nesse engaste perfeito, só para ver qual teria que ser o tamanho desse pilar. Só por curiosidade. Então, o engaste perfeito, pessoal, não existe. A não ser que você esteja fazendo uma barragem, né? Aí pode ser que consiga simular um engaste perfeito. Mas, do contrário, não existe engaste perfeito em obras convencionais. Então, a gente sempre tem que considerar aí um engaste semirrígido, né? Uma ligação semirrígida, que é essa ligação que a gente fez a simulação aí, considerando a inércia do pilar. Então, se eu mudar aqui para 15 metros, 27,4, 15 metros, 20 metros, 27,4 ainda, 30 metros. Ele não vai nunca chegar no engaste perfeito. Se eu colocar um pilar aqui de 300 metros, ele não vai chegar. O máximo que ele chega é 27,4, que é praticamente o engaste perfeito, mas não é o engaste perfeito. Certo? Então, é assim que funciona. Ele sempre vai considerar a rigidez do elemento para fazer a consideração de qual é a tensão que ele conseguiria absorver naquele contexto, com aquele carregamento, com aquela seção de viga, com aquela seção de pilar. Tá? Então, é importante fazer isso para a gente conseguir fazer a consideração dessas armaduras negativas nos pilares externos. Vocês vão ver que nessa obra aqui a grande maioria vai ser conseguida absorver com o porta-estribo. Se não for 100%, a grande maioria com certeza. Tá? Então, por isso que muitas vezes, dependendo do projeto, fazer a consideração de apoio simples não é algo errado. Né? Inclusive a norma já ele permite isso, desde que você faça uma consideração de armadura mínima para esses pilares externos. Tá? Então, dessa maneira que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente está 150% dentro da norma. Tá? Então, a gente consegue cumprir a norma com total margem de segurança. Maravilha? Então, sinceramente, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixe a sua dúvida aí nos comentários. Dá uma assistida nos vídeos antigos. Eu sei que tem muita gente nova chegando aí no canal através da série de sobrado completo. Mas nós temos a série do edifício completo, que são quase 30 videoaulas, né, que eu dimensiono um edifício completo também. E se você quiser ter uma experiência ainda melhor, você pode adquirir os nossos cursos lá no site do canal da Engenharia. Tá? Lá você vai encontrar também o curso do edifício completo, só que de uma forma extremamente mais completa, né? Muito mais conteúdo. E também o curso de fundações e muito em breve vamos ter cursos de alvenaria estrutural, cursos de software como Revit, SketchUp. Então vai ter tudo lá no nosso site. Então não deixe de acompanhar, faça o cadastro lá para sempre se manter informado, para não perder nada do que a gente for lançar por lá. Certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe o seu like, compartilhe se for possível, porque isso ajuda demais o canal. E eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!